Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira nós temos agora 28 graus, sensação térmica de 32 graus. Cadê esse outono aqui em Natal, hein? E previsão de chuva aí hoje no fim da noite, madrugada dentro, e o sábado deve passar o dia também, não chove, não molha. Vamos ver se... parece que tem uma tempestade com raios no meio da manhã. Vamos esperar que não seja tudo isso não, mas que dê uma aliviada aí no calor, porque não tá fácil. Bom, chegando hoje com um pequeno atraso aqui, né? Culpa dessa novela das 6 que tá terminando. Não costumo acompanhar a novela, mas tô gostando dessa história. Abandonei ali os últimos minutos do capítulo para vir correr aqui para fazer esse podcast de hoje. Falando então sobre a organização do cérebro, né? Como organizar o cérebro. Vi um dos TED Talks, né? Bem interessante a respeito disso. E me interessei mesmo, né? Porque a gente às vezes tem uma sensação assim que tá com a mente muito desorganizada, com uma lista grande de coisas para fazer. A gente tenta até puxar pela memória para lembrar o que é que tem para fazer. Às vezes esquece uma coisa, lembra de outra que não é tão importante. E fica difícil organizar prioridades, né? Eliminar o que não é tão importante, não sei o quê. Então, terminei vendo esse compartilhamento, né? Do lado dos TED Talks a respeito disso, né? Uma conversa que foi feita com o Ryder Carroll, que é o criador do... Quem costuma acessar muito rede social, aí, pelo menos dos outros países, né? E até a Amazon, que tem também os livros já disponíveis. Ele é o criador do método Bullet Journal, né? Que é uma espécie de organização para você fazer um diário de coisas para fazer. Eu diria assim, é um sistema hiper organizado, né? De fazer anotações. E então nas redes sociais ele é bem conhecido, né? Quem gosta desse tipo de leitura também já encontrou algo a respeito. Tem livro dele para vender, como eu disse, na Amazon com vontade, né? Basta você buscar lá e nem é caro, né? Dá para comprar algo num valor legal para acompanhar. Mas ele então traça 5 dicas, né? Para um passo a passo, né? Do que você deve fazer para conseguir organizar, então, essas coisas que você tem para fazer aí na cabeça, que às vezes desorganizam a vida inteira. Mas ele diz que uma melhor solução mesmo é colocar uma lista no papel. Isso eu achei interessante, por isso trouxe o tema para cá, porque como professora, inclusive, já tinha visto uma entrevista nas páginas amarelas da Veja. Não vou lembrar o nome, mas era um matemático importantíssimo, né? Falando que os professores de hoje, né, se soubessem da importância de uma determinada região que é ativada no cérebro para o aprendizado, quando você copia uma informação, não permitiriam jamais que seus alunos tirassem fotos, né, do quadro ou de um slide que você tenha exposto lá e tudo. Primeiro porque o aluno não vai passar aquilo limpo em casa, né? A gente já sabe como funciona. Ele tira uma foto para esquecer aquilo em algum lugar e nunca mais olhar. Talvez na véspera de prova ele dê uma olhada. Mas a função principal, que é ativada na hora que você pega a mão lá, lápis, papel e copia, você perde na hora que permite isso. Então, me lembro dessa entrevista, infelizmente esqueci o nome do autor, né? Do matemático, que é um cara famoso aí no mundo, mas não esqueci essa dica, tanto que como professora jamais permito que os alunos tirem fotos, já digo isso a eles, né? Pode me chamar de chata, né? Mas se é para copiar, vão copiar. Não sei que você não queira copiar, mas se você quer ter essa informação, você vai copiar, porque isso vai fazer a diferença para você no seu processo de aprendizagem. E isso também faz a diferença para a gente. Certamente, quem está aí ouvindo esse podcast já percebeu que quando anota uma obrigação para fazer, às vezes nem precisa conferir que tem aquela lista de coisas para fazer. Você anotou, você lembra que tem que fazer aquilo. Se não anotar, o risco de esquecer aumenta muito. Então, primeira coisa, ele diz que o importante é isso, realmente é colocar no papel, mas ele tem um método, né? Obviamente, a gente não precisa seguir o método exatamente como ele é, mas para quem quer seguir a risca, vai. Então, a primeira dica, segundo ele, é criar um inventário mental, escrevendo as coisas que você precisa fazer
as que deveria estar fazendo e as que quer fazer. Então você vai dividir aí esse inventário em 3 categorias, né? O que precisa ser feito, o que deveria estar sendo feito e o que você quer fazer. E às vezes a gente esquece esse detalhe, né? Do desejo. Bota só as obrigações e deixa o desejo para lá. A segunda dica dele nesse passo a passo é que você deve parar para considerar o porquê de fazer cada uma dessas coisas. Você foi lá, dividiu tudo em o que precisa ser feito, o que deveria estar sendo feito, né? E o que você queria fazer. Ele diz que cada uma dessas coisas você tem que então parar para considerar o porquê daquilo, né? E ele diz que às vezes por distração a gente termina se sobrecarregando com responsabilidades desnecessárias. E exatamente essas responsabilidades desnecessárias chegam para a gente porque a gente não se faz nem essa pergunta. Se a gente quer aquilo, se precisa fazer aquilo. Então, a segunda coisa, né? Depois de você fazer a lista, a primeira coisa, então, é você se perguntar o porquê de cada uma daquelas coisas, né? O porquê delas terem que ser feitas. O terceiro passo para ele, para cada item dessa lista, então, você vai fazer 2 perguntas. Além de ter se perguntado o porquê, você vai perguntar para cada coisa, isso é fundamental? E a segunda pergunta é: isso importa para mim ou para alguém que amo? Ele diz que se você responder não, as 2 perguntas, aí não tem nem o que discutir. É riscar aquela obrigação que você achava que tinha da lista, porque você terá acabado de identificar uma distração. Então é hora de cortá-la, ela vai diminuir a desorganização aí das listas de coisas que você tem para fazer na mente, né? Quarta coisa a fazer: você vai pegar tudo o que resta, depois que você tiver feito esse corte aí de... Primeiro perguntar o porquê de fazer essas coisas, aí não vai cortar nada. Mas na terceira, perguntar se isso é fundamental e se importa para você ou para quem você ama. Na hora que você cortar, então, todas as distrações, você vai pegar o que resta e vai dividir em pequenas tarefas. Por exemplo, se tem lá aprender a cozinhar, você não vai começar, por exemplo, com a refeição completa para 6 pessoas... com entrada, prato principal, os acompanhamentos, sobremesa, porque vai ser um suplício. Ele disse que você então tem que começar com um único prato e que tem ingredientes que você já conheça, né, que sejam familiares, para que você vá se desenvolvendo a partir daí. Então, chegar a essa refeição completa para 6 pessoas vai ser um objetivo, mas tem que partir desse único prato. Então, a ideia é sempre levar, por exemplo, para cada tarefa que você sair cortando aí, menos de um mês para resolver de cada projeto, né? E então, segundo, né, depois que você definir realmente qual é a sua lista, né, já tiver feito aqueles cortes, o quarto passo é você pegar o que resta e sair quebrando em atividades menores para ficar mais fácil de você ir completando. E a última dica dele, ele diz que a gente tem que gastar pelo menos 5 minutos por dia para revisar esse inventário. Ele diz que é muito fácil a gente encaixar obrigações que são distrações desnecessárias, né? Que não atingem lá os requisitos que nós falamos anteriormente, né? De coisas que precisam ser feitas, que deveriam estar sendo feitas, das que se quer que fazer, né? O porquê dessas coisas, e principalmente é fundamental, importa para mim ou para alguém que ama. Então ele diz que é muito fácil a gente se entupir de coisa de distração. Isso evita, né, o uso correto do tempo. Então, para você evitar tudo isso, você tem que gastar pelo menos 5 minutos por dia para revisar esse inventário. E quando achar, então, novas distrações, corta imediatamente, né, para não perder tempo com elas. Essa espécie aí de diário, então, ela pode ser utilizada para você anotar seus novos interesses, para você listar projetos, né? E essas informações terminam sendo assim, um belo retrato, né, da vida. Porque sem querer você vai estar lá anotando o que você tentou, o que você não tentou, o que você deveria fazer, mas não fez, né? O que queria fazer, o que funciona, o que não funciona também na sua vida. E aí a dica dele é que, como o tempo não é um recurso renovável, isso é verdade, né? A cada minuto que vai é um minuto que foi, não volta mais, não tem como a gente viver aquele minuto. Ele diz que isso termina ajudando a identificar as coisas que realmente nos interessam e, principalmente,
descobrir, né, perseguir formas de alcançá-las. Então, além de organizar a bagunça mental, de saber exatamente o que é que você precisa, tem que fazer, o que quer fazer, né, cortar as distrações, você também vai canalizar os seus esforços para realmente ir em busca dessas coisas, porque às vezes a gente vai naquela coisa de procrastinar, criando outras obrigações que nem são necessárias, mas como uma forma de não atingir aquelas outras. E assim a gente então consegue cortar essas distrações e canalizar a energia para o que interessa, porque a vida passa e a gente precisa aproveitar esse espaço aqui que a gente tem, né, da melhor forma possível, sem desperdiçar nem um minutinho, porque realmente, como ele disse, o tempo é um recurso não renovável. Bom, minha gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema, utilizem algumas, pelo menos, dessas dicas. Essa parte de escrever, né? Um diário. Eu sou suspeita, né? Fiz muito diário quando criança, quando adolescente, adorava escrever. Depois perdi um pouco o hábito, aí voltei para o blog, né? Hoje faço um blog, embora nem sempre uso o blog exatamente como um diário, mas sempre que posso faço alguma postagem nesse sentido, assim, até com os jogos mesmo, a experiência dos jogos e tudo. Mas a ideia é essa, escrever é muito legal, né? E se for para organizar então as ideias e canalizar a energia para as coisas que devem acontecer, melhor ainda. Então espero que vocês tenham gostado. Deixo aí uma boa sexta-feira para todo mundo. Hoje tem John Secada lá no Riachuelo, né? Não vou perder, não poderia perder de jeito nenhum, né? Minha adolescência escutando Just Another Day, então não podia deixar passar. E deixo então um bom fim de semana para todo mundo. Renovo o convite para sexta, 7 da noite sobre outros assuntos e domingo, 10 da manhã sobre o nosso futebol. Até lá!